Salve, salve, sargento, salve, salve, tenente. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de História do Brasil. Bom, na última aula de Brasil, na aula de número 15, nós buscamos fazer e entender também nessa questão do início do segundo reinado. Né? Entender como é que vai ser essa questão social, por exemplo, a questão da escravidão, a questão dos imigrantes. Entender a característica econômica desse segundo reinado, que tem um café que está explodindo como principal produto na pauta de exportação do Brasil. É entender esse caráter político dificultado principalmente por conta do período regencial. Né? A gente precisa lembrar que o período regencial ele é um período, sim, de maior de maior instabilidade. Então, Dom Pedro II chegando com 15 anos no poder tinha a necessidade de conter esses conflitos políticos. Lembrando, né, falamos ainda de alguns conflitos na última aula. Dentre esses políticos, né, dentre esses conflitos, as revoltas liberais, que vai de 42 até 48. A própria Revolução Praieira, que também é uma revolta de caráter emancipacionista. A ideia era emancipar a região de Pernambuco. Então, assim, os 10 primeiros anos ali de Dom Pedro II, desculpa, no poder, é um período tanto de adaptação dele próprio, quanto para você contornar essas questões políticas e entender como é que você pode se colocar no mercado mundial. Beleza? E o Brasil se coloca no mercado mundial, primeiramente com o café, e posteriormente com o avanço das empresas de Mauá. Beleza? E dessa forma o Brasil consegue se estabelecer e vai se consolidar na nossa aula de hoje como uma grande potência da América do Sul. Tudo bem? Bom, tudo isso que nós citamos foi dito na última aula. Né? O café, produção no Vale do Paraíba, produção no Oeste Paulista, chegada de mão de obra imigrante, essa característica econômica, né? Desde a tarifa Alves Branco, passando pelo Bill Orbidin, chegando a Lei Eusébio de Queiroz, tudo uma consequência, tudo tendo consequências, melhor dizendo. E para a nossa aula de hoje é para nós entendermos como o Brasil se colocou no mercado mundial a ponto de deixar de ter relações com a sua principal parceira econômica, que era a Inglaterra, e como ele se consolida como essa grande potência na América do Sul. Tudo bem? Bom, iniciando a nossa aula de hoje de fato, voltada só para a política externa, de novo, relembrando, né? Na outra aula foi citado também, e na aula de hoje nós relembramos. A aula de segundo reinado nós vamos dividir em 3 partes. A primeira já foi política e economia do segundo reinado. Citamos o que foi dito nesses 3 minutos nessa aula aqui. A aula de hoje é só política externa. A aula que vem é só sobre a crise do segundo reinado. Beleza? Seguindo dessa forma, a política externa de Dom Pedro I ela é inaugurada para nós, para os concursos do Exército, com a questão CRIS. Mas antes de entender a questão CRIS, vamos entender como é que era a relação entre Brasil e Inglaterra. A relação Brasil e Inglaterra, gente, ela vem desde o período colonial, desde a assinatura do Tratado de Panos e Vinhos, lá em 1703. Então é uma relação de bastante tempo, você coloca mais de um século nessa relação. Relação essa consolidada com os tratados de 1810 e destaque para o Tratado de Navegação e Comércio, onde a Inglaterra vai ter privilégio no comércio com o Brasil. Beleza, eu espero que isso esteja bem claro para vocês. A Inglaterra, ela mantém essa característica, não essa característica, né? Mas esse privilégio alfandegário com o Brasil também no primeiro reinado. Acaba a ideia de como se fosse um contrato, né? E é prorrogado essas tarifas. Inclusive a Inglaterra, ao prorrogar essas tarifas, né, ela tenta também acabar com o tráfico de escravos no Brasil já em 1827. Chegamos no período regencial ali em 1831. A Inglaterra pressiona o Brasil, e melhor, outros países da América do Sul pressionavam a Inglaterra para que ela pudesse pressionar o Brasil para que o Brasil pudesse acabar com a escravidão. Vou pegar um exemplo. O Brasil, mesmo com o açúcar em crise desde a expulsão dos holandeses, olha aqui, o Brasil era produtor de cana.
mesmo com o café se estabelecendo como principal produto. Brasil produtor de cana, que utilizava no Nordeste brasileiro ainda mão de obra escrava. Beleza. Quem é o principal concorrente do Brasil no comércio de açúcar dentro do continente americano? É a região das Antilhas. Concorda? Região da América Central. Que utiliza o quê? Utiliza mão de obra assalariada. Então, você percebe que não dá para competir. Não dá para as Antilhas competir com o Brasil. Por quê? Como é uma mão de obra assalariada, consequentemente esse produto vai se tornar mais caro. Pô, você precisa pagar o salário ao cara. A mão de obra escrava transforma esse produto num produto mais barato. Já que o escravo você paga por ele uma vez e pronto, você só precisa mantê-lo vivo. Beleza? Então esses países, e aí eu só dei um exemplo aqui, né, vão passar a pressionar a Inglaterra, porque a Inglaterra, naquele momento do século XIX, era a única que tinha força para forçar o Brasil a fazer alguma coisa dentro do continente americano. A Inglaterra pressiona, é assinada a Lei Feijó em 1831, de fim do tráfico, e que todo cativo preso, ou melhor, que chegasse no Brasil através de um navio negreiro, de um navio escravista, chegaria no Brasil liberto e esse traficante seria preso. Qual o problema? Eu já te falei. Essa lei ela não funciona. É uma lei para inglês ver. E aí você consegue retardar em mais ou menos 19 anos essa questão do tráfico de escravos. Até a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. A partir daí, mantém-se ainda uma relação, é iniciado o segundo reinado, o café começa a se instaurar como grande produto do Brasil. E o grande produto do Brasil que vai comercializar com todo mundo. Dessa forma, outros países já estão passando pela Revolução Industrial. A Inglaterra é pioneira. Porém, agora você tem uma França, você tem os Estados Unidos, você tem, posteriormente, aí só na década de 70, uma Alemanha. Entende? Então você tem vários outros países que agora estão produzindo produtos industrializados e que o Brasil também vai querer comercializar com esses caras. Ou seja, se o Brasil quer comercializar com esses caras, não dá para manter as tarifas privilegiando apenas a Inglaterra. Ou você reduz a tarifa para todo mundo, ou você iguala. E aí é onde nós entramos na aula passada. É a tarifa alvo branco. Você estabelece uma tarifa de 30% para produtos que o Brasil não produzia. Grande parte desses produtos industrializados. A Inglaterra não sai satisfeita. O que a Inglaterra tenta fazer? Eu preciso que você lembre da última aula. Ela decreta o Biorbiting, a prisão de navios escravistas no Oceano Atlântico. Então, perceba como essa relação entre Brasil e Inglaterra, ela é muito próxima, porém em determinados momentos ela vai se estremecendo, principalmente no período regencial em diante. Pós-Lei Feijó, e agora com tarifa alvo branco, e posteriormente a Biorbiting. Até chegarmos na década de 60. Quando chegamos na década de 60, chegamos ao que nós citamos na aula de hoje, que é a questão Christie. A questão Christie recebe o nome de Christie, questão Christie, por conta do embaixador inglês presente no Brasil. Embaixador inglês esse, William Christie. Tranquilo? Inclusive, citado aqui no slide. Tudo bem? O que acontece? 1861, o navio Príncipe de Gales, o navio inglês, ele acaba naufragando, que levava a carga para o Uruguai, acaba naufragando em águas sul-rio-grandense. E é saqueado. Até aí, o navio inglês naufragou, o prejuízo é de quem? É da Inglaterra. O que o William Christie faz? Ele pede uma indenização ao Brasil e pede para que o Brasil peça desculpas de forma internacional pelo incidente. O que ele cobrava do Brasil, né, essa indenização cobrada pelo Brasil era em torno de 3.200 e 300 libras. Isso vai levando tempo, até chegarmos um ano depois, em 1862. As negociações vão acontecendo durante o ano de 61, chega a 62, para complementar toda essa tensão,
3 oficiais da Marinha Inglesa, vestidos como civis, causando uma baderna no Rio de Janeiro, são presos. Posteriormente, claro, vão se identificar como militares, são presos praticamente na mesma noite. São soltos, desculpa, praticamente na mesma noite. Porém, o William Christie quer que a justiça brasileira determine a soltura e que os policiais militares que prenderam os oficiais sejam expulsos da corporação. Dom Pedro II, ele percebe que ele ainda é dependente da Inglaterra, mas nem tanto assim. Então o que ele acaba fazendo? Ele rompe com a Inglaterra. Porém, antes dele romper com a Inglaterra, ele paga a indenização desejada de 3.200 libras. Então, dá uma acalmada, mas os dois deixam de manter relações. O que ele faz? Ele convence o rei da Bélgica, Leopoldo I, a julgar o caso. E aí é o que nós chamamos de arbitramento. Os dois países julgados em Haia, pelo rei da Bélgica, Leopoldo I, e nesse pronunciamento fica acordado que a Inglaterra é quem deve desculpas ao Brasil, e não o oposto. O Brasil sai favorável para Leopoldo I. Olha a força do Brasil de forma internacional agora, muito por conta também do café. Entendeu? A relação entre Brasil e Inglaterra, gente, elas só vão ser restabelecidas em 64, muito por conta da Guerra do Paraguai, que nós vamos citar, inclusive, daqui a pouco. Tudo bem? Dessa forma, Tenente Sargento, o nosso próximo slide ainda não é sobre a Guerra do Paraguai, mas sim sobre ainda a questão platina, que vai englobar daqui a pouco a Guerra do Paraguai, obviamente. Como assim questão platina, né? Quando a gente fala da questão platina, a gente olha para essa região da América do Sul, tá? A gente olha para o Paraguai, nós olhamos para o Uruguai, nós olhamos para a Argentina, que são todas essas regiões coloridas, tá? Tudo isso que tá com o nome que é colorido, faz parte da atual Argentina. Tudo bem? Essa região platina, que eu já falei algumas vezes com vocês, principalmente na Guerra da Cisplatina e também na conquista da Cisplatina. Lembra a conquista da Cisplatina? Ainda com Dom João, Guerra da Cisplatina, já com Dom Pedro I. Mas vamos lá, vamos com calma. O que está acontecendo aqui, né? Quais os interesses aqui? Que é inclusive o nosso primeiro slide. Pro Brasil. O Brasil queria garantir os direitos de navegação pelo Rio da Prata, lembra? Ou você pode colocar como a livre navegação pela Bacia do Prata. Lembra a Bacia do Prata? Toda vez que nós falamos em Bacia do Prata, você lembra de UPP. Uruguai, Paraguai e Paraná. São os rios que compõem a Bacia do Prata. Desculpa de novo. O que o Brasil queria? E eu já te falei os motivos disso desde a conquista da Cisplatina, com a livre navegação na região. O Brasil queria ter acesso, por exemplo, ao Mato Grosso, queria ter acesso ao seu interior. O Brasil queria ter acesso à Bacia do Prata para fazer essa comercialização de forma mais simplificada, com impostos reduzidos, com esses países platinos. Entende? Por outro lado, o desejo também era de impedir que vaqueiros uruguaios atravessassem a fronteira, porém deixava que os gaúchos atravessassem as fronteiras. Olha o contraponto. E o que vai gerar alguns conflitos daqui a pouco. Além de impedir que a Argentina anexasse o Uruguai. Pô, professor, a Argentina queria anexar o Uruguai? Sim. Sim, eu te contei isso. Sabe quando eu te contei isso? Guerra da Cisplatina. A Argentina tinha o desejo de anexar e ela vai utilizar até o Tratado de Badajoz como princípio para ela dizer que aquilo é um direito dela. Entende? A Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai se torna independente, dá à Argentina a possibilidade, e ela sente que existe sim essa possibilidade de conquistar a região. Entende? Não consegue anexar. A Inglaterra tem um papel fundamental na Guerra da Cisplatina em como tornar o Uruguai independente. A Inglaterra ela tem também uma presença muito forte na América do Sul, não é só com o Brasil, como nós estamos no slide anterior, é em toda a América do Sul. E para completar, vão haver conflitos. Não é a Guerra do Paraguai ainda, mas haverão conflitos no Uruguai.
Primeiro deles, ainda na década de 50, a intervenção contra Uribe e Rosas. O Brasil vai intervir no Uruguai. Não intervir diretamente, né? Você vai ter alguns gaúchos que vão invadir o Uruguai. O Brasil vai intervir de fato, e aí só para deixar mais claro, né? Só em 64, na Guerra do Uruguai ou Guerra contra a Aguirre. Tudo bem? Nessa intervenção contra Uribe e Rosas, como é que isso funciona? Vamos com calma. Uribe e Rosas é um do Partido Blanco, o outro argentino. Né? E nesse ponto, não é o Uribe, o Rosas era o presidente argentino, né? O Uribe do Partido Blanco, que representava, e os lados tudo isso, né? Representava os criadores de gado, representava mais essa elite agrária latina, né, do Uruguai. O Rosas tinha um desejo. Qual é o desejo dele? E é o desejo da Argentina desde a Guerra da Cisplatina. Anexar regiões e transformar em um único reino, relembrando que foi no período colonial o que foi chamado de Vice-Reino do Prata. E aí composto por Argentina, Uruguai e também o Paraguai. Olha a ideia dos argentinos. Quem não fica nada feliz com isso? Brasil. O que o Brasil faz? Apoia outro grupo, que é o Partido Colorado. O Partido Colorado é esse liderado pelo Rivera, Frutuoso Rivera, representando comerciantes e que vão estar ligados aos brasileiros e principalmente aos gaúchos. Tudo bem? Preciso que vocês entendam essa diferença. 1834, o Partido Blanco chegou ao poder. Tem a união com a Argentina, Juan Manuel Rosas como Estado, pretendendo anexar o Uruguai. O Brasil intervém de forma militar, acaba com esse projeto argentino. As revoltas nas províncias de Entre Rios e Corrientes, porque eram duas províncias, ou melhor, era a província que não queria anexar o Uruguai, tiveram apoio do Brasil. Derrota de Uribe e Rosas. Em 64, e aí onde começa a ficar complicado. Por que começa a ficar complicado agora? Porque agora envolve não mais a Argentina, agora envolve o Paraguai. 1864, eleições no Uruguai, Partido Blanco e Partido Colorado. E eu preciso que você entenda esse contexto agora. Nesse cenário agora, década de 1860, o Paraguai vinha se transformando numa grande potência, era um país sim, que vinha se industrializando, uma taxa de analfabetismo praticamente zerada, um exército muito forte, uma marinha fluvial forte, mas não é marítima, não é no oceano. Vocês vão entender essas diferenças na Guerra do Paraguai. Dessa forma, o ditador do Paraguai, o Solano Lopes, ele vai se aliar ao Aguirre, que fazia parte do Partido Colorado. Tudo bem? Deixa eu tirar esse negocinho aqui para ficar mais fácil de observar ali. E o Solano Lopes tem apoia o Aguirre. O Partido Colorado vence. Quando o Partido Colorado vence, e eu preciso que você observe esse mapa aqui de novo, porque olha aqui, observando o Paraguai, você observa que o Paraguai não tem saída para o oceano. Ele está cercado pela Argentina, pelo Brasil, ele está cercado aqui pela Bolívia. Então, o Paraguai não tem saída para o oceano. Ele necessita que algum país abra o oceano para ele. Nesse caso, olha a ideia do Solano Lopes. Com o Aguirre no poder, com os blancos no poder, ele teria livre acesso na Bacia do Prata, ou seja, Rio Paraguai, saindo pelo Rio Uruguai e desembocando no oceano. Qual a consequência para o Brasil? O Brasil é quem passa a não ter acesso à Bacia do Prata. Então o que o Brasil faz? O Brasil vai apoiar o Partido Colorado. E aí o Brasil intervém, retira Aguirre do poder e coloca Venâncio Flores do Partido Colorado na presidência. E aí, agora, o Paraguai deixa de ter acesso ao oceano e o Brasil passa a poder navegar na Bacia do Prata, passando pelo Rio Uruguai. O que o Paraguai faz? O que Solano Lopes faz? Solano Lopes, ele simplesmente rompe relações com o Brasil. Quando Solano Lopes ele rompe relações com o Brasil, ele vai posteriormente tentar invadir o Brasil também. E aí é onde nós temos o início da Guerra do Paraguai, o maior conflito militar da América
do Sul. Bom, pausei aqui rapidinho só para eu poder tossir. Bom, Solon Lopes decide, então, invadir o Mato Grosso, aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda e declarar guerra ao Brasil. Até aí é o início do conflito. O Brasil vai declarar guerra também. Tudo isso por quê? Porque o Brasil invadiu o Uruguai, como nós citamos agora há pouco. Temos o rompimento das relações, também já citado. Solon Lopes, já dito, invade o Mato Grosso. E, para completar, ele invade também as províncias de Corrientes e Entre Rios, que são províncias argentinas. Vamos entender a cabeça do Solon Lopes, que não foi de todo idiota também. Olha aqui. Solon Lopes invade o Mato Grosso. Tá, invadiu o Mato Grosso. Se o Brasil decide atacar de volta de forma... como se fosse de fato um contra-ataque, o Paraguai fica sem saída. Tá cercado. Ele precisava de apoio, pelo menos da Argentina. Então, imaginando isso, relembrando os conflitos que envolveu o Manuel Rosas, por exemplo, o que Solon Lopes faz? Envia uma carta pro presidente da Argentina, nesse momento o cara chamado Bartolomeu Mitre, pedindo autorização para navegar nas províncias de Corrientes e Entre Rios. Só que o Bartolomeu Mitre demora para responder. Não é que demora, né? Como é o momento, não é o WhatsApp, porra, é carta, então demora para chegar, enfim, para responder, isso tudo demora. Só que o Solon Lopes precisava ser rápido. Então o que ele faz? Porra, se a Argentina já teve conflito com o Brasil e existe as rixas até hoje, porra, eu vou invadir ali só para eu poder ter a saída pro oceano e a Argentina vai entender. Solon Lopes invadiu Mato Grosso e, como dito aqui, ele também invade a província de Corrientes. Faltou colocar aqui a província de Entre Rios também. O objetivo era de chegar ao Rio Grande do Sul, conquistar o Rio Grande do Sul, atacar o Brasil também pelo Rio Grande do Sul e conquistar o Uruguai, para ter acesso ao oceano. Era para o Paraguai poder ganhar fôlego no conflito. Qual o problema? Dom Pedro II declarou guerra. Bartolomeu Mitre declarou guerra. Consequentemente, o Venâncio Flores do Uruguai também declara guerra porque ele recebe apoio do Brasil. Ele só está no poder por causa do Brasil. Em 1865, um ano depois de iniciado o conflito, temos agora a formação da Tríplice Aliança, chamada de BAU, Brasil, Argentina e Uruguai. As tropas, nesse primeiro momento, são comandadas pelo presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre. As tropas da Tríplice Aliança. Tudo bem? Outros, e alguns nomes, principalmente pro Brasil, alguns mais famosos, né? Como, por exemplo, General Osório, como, por exemplo, a gente vai citar aqui daqui a pouco, né? O próprio Almirante Tamandaré, Almirante Barroso, são alguns que nós citaremos daqui a pouco, participam do conflito. Só que aqui, o General Osório fica como chefe militar do Brasil e o Venâncio Flores do Uruguai. Porém, quando todos os três países se juntam e formam de fato essa tríplice aliança, quando for os três países pro conflito, aí é comandado pelo Bartolomeu Mitre. Tudo bem? Chegamos ao primeiro grande conflito da guerra. E a Batalha do Riachuelo, que é um conflito naval. Professor, você disse, quando você estava citando os conflitos na região da Platina, que o Paraguai tinha uma marinha muito bem treinada, só que era uma marinha fluvial. Sim, uma marinha no rio. Porra, o Paraguai não tem como treinar sua marinha no oceano, não tem saída para lá. O Brasil não. Pô, o Brasil já teve, nesse momento, investimentos do Mauá, por exemplo. Então, você lembra da última aula que o Mauá investiu em navios. O Brasil é a principal marinha da América do Sul, comandada na Batalha do Riachuelo pelo Almirante Tamandaré e pelo Almirante Barroso, que posteriormente recebe ainda o título de Barão do Amazonas. Porque aí, de fato, né, ele comanda o maior navio brasileiro, que naquele momento era chamado de navio Amazonas. Tranquilo? Olha o problema. Olha para essa imagem aqui. Essa é uma pintura representando a Batalha do Riachuelo. O Brasil, no início do conflito, fica na M. Por quê? O Brasil, no início do conflito, tem navios de grande porte. Olha o tamanho do navio brasileiro.
E o Paraguai, porra, tem pequenas embarcações. Entende? Perceba, inclusive, aqui do lado. Isso aqui é uma embarcação paraguaia destruída. Então, se você tá no Rio, e aí a palavra Riachuelo, ela não pode te lembrar a loja, ela precisa te lembrar riacho. Ela, ou melhor, essa região, como é um riacho, riacho é o quê? É raso. Então, para grandes embarcações é complicado você navegar. Para pequenas, não. É muito mais rápido. Então, porra, o almirante Tamandaré, por exemplo, ele toma um tiro de raspão na boca, fica com a mandíbula caindo, é um negócio horroroso. Por quê? Como o navio brasileiro demora muito para virar, o Paraguai ele é um pouco mais rápido. Então os caras eles vêm por baixo e começam a atirar de baixo para cima. Entende? Então quando você vai ver de onde está vindo o tiro, os caras já deram praticamente a volta. E aí surge a brilhante ideia do almirante Barroso, que é a chamada técnica do abalroamento. E aí é o que representa a imagem. Meu navio é maior. Porra, se o Paraguai tem ali uma defesa feita com navios, porra, meu navio é bem maior. Eu vou destroçar esse navio. Você simplesmente pega o seu navio e vai. Os paraguaios começam a ficar desesperados. Como o navio brasileiro é muito maior, ele destroça do Paraguai. Entende? Perceba, inclusive, que o do Brasil parece até ser de ferro, uma parada mais de ferro, enfim, a do Paraguai é de madeira. E assim, são destroçados. Você vai ter ali vários marinheiros paraguaios tentando pular do navio, só que tem um problema, lembra? Navios, né, eles fazem assim. Então os caras vão acabar morrendo tomando porrada do navio por baixo. É um negócio desesperador para os paraguaios. Até aí, o Paraguai se rende no Rio Grande do Sul. Vitória, nesse caso, praticamente brasileira, mas da Tríplice Aliança, na principal batalha naval, que é a Batalha do Riachuelo. Posteriormente, o problema se dá quando chega em terra. O exército paraguaio ele era maior do que o do Brasil, ele é maior do que os dos três somados. O exército paraguaio contava com mais de 50 mil soldados. Os soldados, a quantidade de soldados da Tríplice Aliança contavam com menos de 45 mil soldados. Entende? E aí, o grande exemplo disso se dá não na Batalha do Tuiuti, mas é na do Curupaiti. Vamos entender isso. Porque você observou que tanto a Batalha do Curupaiti quanto a do Tuiuti se dão no mesmo ano. Vamos lá. A do Tuiuti ela inicia e dentro da Batalha do Tuiuti nós temos a do Curupaiti. Você vai entender isso. A do Curupaiti ela inicia e encerra dentro do Tuiuti. Tudo bem? Vamos entender isso. A Tríplice Aliança venceu a Batalha do Riachuelo. Então, quando venceu a Batalha do Riachuelo, o Paraguai perdeu qualquer acesso ao oceano, pudesse ter, e agora os aliados vão avançar para conquistar o Paraguai. Só que aí o exército paraguaio é muito bem treinado. Quando você tem um avanço, os paraguaios vão contra-atacar. E aí, quando há esse contra-ataque paraguaio, é o início da Batalha do Curupaiti. Entende? Quando os aliados eles chegam no que nós chamamos de Fortaleza do Curupaiti, deixa eu ver se tem imagem sobre isso, não tem? A Fortaleza do Curupaiti, eles são cercados. Parte do exército aliado é cercado pelos paraguaios. Ali, olha o problema. A Marinha Brasileira, liderada pelo almirante Tamandaré, devia bombardear as posições paraguaias para avanço da infantaria. Não bombardeou. E aí, ferrou com o avanço aliado. Os aliados foram derrotados pelo Paraguai. Se renderam na Batalha do Curupaiti. O Bartolomeu Mitre, ele sai do conflito. Ele precisa voltar à Argentina, porque a Argentina está vivendo uma espécie de guerra civil internamente. Então, praticamente, o Brasil se manteve na guerra. E aí, Dom Pedro II vai nomear o Caxias como líder do exército aliado. Claro, manteve-se tropas argentinas e uruguaias, tá? Mas a grande maioria é brasileira. E quando o Caxias ele chega no conflito, ele percebe vários problemas. E ele chega em meio à Batalha do Tuiuti. E aí, pra gente entender isso, nós precisamos voltar aqui. Por quê? Quando o Caxias ele chega no conflito, ele observa que o exército ele é mal organizado e pouco numeroso. O exército brasileiro contava um pouco mais de 30 mil soldados. É um negócio de maluco comparado ao Paraguai.
E o que Caxias faz? Porra, calma aí. Primeiro a gente precisa aumentar esse exército. Aumentando esse exército, nós precisamos transformar de fato em exército esses caras que estão se alistando agora. Então, por que Caxias faz para conseguir tudo isso? Empréstimo com a Inglaterra. Pega empréstimo com a Inglaterra, as relações já foram restabelecidas desde 64. E ele dá início, ao lado de Dom Pedro II, à prática, a ideia dos voluntários da pátria. Alistamento que buscava transformar e levar parte da sociedade brasileira à guerra. O primeiro voluntário da pátria é Dom Pedro II, tá? Ele nunca pisou no Paraguai. Mas vamos lá, temos resistência da imprensa. Você vai entender o porquê. Escassez de mão de obra na agricultura. Isso aqui dá merda com os grandes fazendeiros, tá? Gastos excessivos, desvalorização da moeda. Ou seja, gastos excessivos, desvalorização da moeda, crise econômica. O recrutamento, com o passar do tempo, ele se torna cada vez mais violento. Por quê? Vamos lá, observa isso, gente. Pô, o escravo ele não podia se voluntariar. Então, o cara que vai é o cara ali da Guarda Nacional, é o filho desse cara, que precisa se alistar. O primeiro, o segundo mês, muita gente se alistando. O exército brasileiro aumenta. O problema passa a ser depois. Tu vê os caras indo, mas não estão voltando. Tu fala, calma aí, eu não vou. Não vou. Então, começam a aceitar escravos. E passa a ser praticamente obrigatório. Por quê? Imagina que, por exemplo, sei lá, a pessoa A, ela é dona de escravo. Ela é obrigada a ir à guerra, mas ela não quer ir. O que ela faz então? Ela envia um escravo dela no lugar dela. Pô, professor, mas calma aí. Como é que isso prejudica essa pessoa? Ela tá perdendo uma ideia de mercadoria. Entende? Por que ela tá perdendo uma ideia de mercadoria, né? Não é simplesmente você falar pro escravo ir à guerra. O escravo não sabe lutar. Você precisa fazer esse cara ter a vontade de ir. E aí você disse que esse cara, caso ele retorne do conflito, ele vai se tornar livre. E a partir daí, quando você disse que esse escravo ele pode se tornar livre, aumenta a quantidade de escravos querendo ir à guerra, gerando escassez de mão de obra na agricultura. Produção de açúcar no Nordeste e produção de café no Vale do Paraíba. Olha o problema. Com isso, os grandes fazendeiros, principalmente no Vale do Paraíba, começam a ter prejuízo. Vão começar a questionar o Império. Tranquilo? E a gente vai citar isso mais pra frente. 1866, liberdade aos escravos que fossem voluntários. Dito isso, Caxias, ele ainda observa que no Paraguai, os militares que já estavam lá, os caras tinham uma má alimentação, os caras não recebiam direito, é um negócio absurdo. Então Caxias, ele pega todo o empréstimo da Inglaterra e faz tudo isso. Faz concede todas essas vantagens para esses caras. E aí ele dá continuidade à Batalha do Tuiuti até 67. Ali era para ir até 67, tá? Dessa forma, se transforma na maior batalha campal da guerra. É um porradeiro enorme. Inclusive, você tem vários marechais participando, não é só Caxias, que ainda era barão, não era duque. E aí você tem, por exemplo, a participação do Marechal Osório, que é conhecido como patrono da cavalaria, do próprio Marechal Mallet, o patrono da artilharia, e também do Marechal Sampaio, o patrono da infantaria. Então olha a quantidade de gente participando, né? Além de você citar, por exemplo, o Barão do Amazonas, como foi citado na Batalha do Riachuelo. Enfim, dessa forma, os aliados eles vencem a Batalha do Tuiuti e avançam ainda mais sobre o Uruguai, até chegar no Humaitá. A imagem representa essa fortaleza, tá, do Humaitá. Os brasileiros, a Tríplice Aliança, né, ela se concentrava mais ou menos aqui, nessa parte aqui. Então, os caras eles vão ter duas opções para atacar o Humaitá, né? Ou eles atacam por aqui, tem como vir, perceba, se dificilmente passa por água, e atacar dando toda essa volta aqui. Olha que maneiro.
Os caras, eles chegam nessa região, se posicionam durante a tarde, fazem todo o plano de ataque durante a noite para poder atacar de madrugada. E aí, Caxias e General Osório decidem. Caxias vai dar a volta com sua tropa. E o Osório faz o caminho mais curto. O professor Caxias foi idiota? Claro que não. Caxias foi extremamente inteligente para não morrer. Tá? Por quê? O Caxias está dando a volta. Porra, aqui é só um rio. Com o Osório chegando aqui, porra, tu escuta barulho de canhão, tu escuta barulho de tiro. Então, porra, se há resistência paraguaia, Caxias já sabe. Porra, então ele pode recuar. E aí, General Osório que morra. Porém, olha que doideira, né? Deixa eu ver se tem uma imagem ali. Não tem. A fortaleza do Humaitá, gente, ela lembra muito os arcos da Lapa, tá? Só que, claro, muito mais baixos. E dentro daqueles arcos ali, né, ficavam canhões. Fortaleza necessário para defender. Os caras se posicionaram durante toda a madrugada. Assim que amanheceu, partiram. Quando chegaram, porra, nenhum tiro. O exército todo se mostrou e nada de alguém atirar. Encontraram, gente, apoiado em canhões, fantoches. Não tinha mais exército paraguaio praticamente. Simplesmente o Brasil toma Humaitá, a principal defesa paraguaia, sem fazer força nenhuma. Porém, algo esperava pelos brasileiros, ainda em 68. Ou melhor, esperava os aliados, ainda em 68. Que era a chamada dezembrada. Séries de conflitos que ocorrem em dezembro de 68. Dentre elas, Itororó, e aí tem as datas ali, tá? Itororó, 6 de dezembro. Batalha do Havaí, 11 de dezembro. Lomas Valentinas, 21 a 27, parando no Natal, dia 25, porque não pode fazer guerra no Natal, retornando no dia 26, e a rendição de Angostura, Paraguai praticamente derrotado agora. Porém, Solano Lopes ainda resiste. Como Solano Lopes ainda resiste no poder, chegamos à Batalha de Acosta em um ano depois. Um exército paraguaio todo formado por adolescentes, idosos. As tropas brasileiras comandadas pelo Caxias simplesmente destroçam esse exército que o Solano Lopes formou por adolescentes jovens. Isso aqui é uma imagem. Tá? Pô, professor, tinha foto naquela época? Tinha. Tinha fotografia vem desde a segunda metade do século XIX. Tá? Olha, gente, isso aqui é criança com arma. Pelo amor de Deus. Solano Lopes fez isso e foram mortas. Tá? O brasileiro olhava aquilo como... O brasileiro não, né? Os aliados. É porque ainda possuíam argentinos e uruguaios nas tropas, mas a maioria era de brasileiros. Para massacrar. E nada de Solano Lopes se render. Até a Batalha de Cerro Corá. Caxias primeiro pede para sair. Tá? Já havia recebido o título de duque. Pede para sair do conflito. Já estava velho, Caxias, inclusive, antes de ir para a guerra, né, gente? Ele pensava até em entrar para a política já, em se tornar senador, por exemplo. Porém, ele pede para sair, diz que não aguenta mais ver sangue na vida dele e que vai se aposentar do exército. Dom Pedro II aceita, porém diz que a guerra não acabou. Então ele indica o seu genro, Conde Deu, marido de Princesa Isabel. Chorão, não aguentava ver sangue, porém, Dom Pedro II sempre dizia: para ele a guerra só acaba quando ele tiver a cabeça de Solano Lopes sobre a mesa. O seu genro, Conde Deu, na Batalha de Cerro Corá, liderando as tropas, consegue matar Solano Lopes. Claro, gente, a ideia da cabeça de Solano Lopes é uma metáfora, tá? Para dizer que ele foi morto. Solano Lopes é morto na Batalha de Cerro Corá. Dito isso, olha as consequências. O Paraguai, gente, ele perde 25 a 30% do território. O Brasil fica só com uma pequena parte ali, que faz parte do atual Mato Grosso. A Argentina toma grande parte do Paraguai. O Paraguai perde mais da metade da população masculina do seu território, inclusive jovens, né? Isso dificulta e gera problemas até hoje para o Paraguai, principalmente na questão de reprodução, na questão de mão de obra, enfim. As indústrias paraguaias foram destroçadas, destruídas. O Paraguai, de novo, sofre essas consequências econômicas até hoje, inclusive no ano de 2022, né? Ali por volta de entre maio e agosto, o governo paraguaio pediu indenização ao governo brasileiro.
sobre a Guerra do Paraguai. O Brasil negou, obviamente. E para o Brasil, essas consequências depende do seu ponto de vista, né? Porque existe o lado bom. O Brasil consolidou-se como principal hegemonia da América do Sul. Só que o outro problema. O Brasil gera endividamento com a Inglaterra. Há um fracasso econômico. O Brasil entra em crise econômica logo após a guerra, gente. A Guerra do Paraguai ela acaba em 1870 e logo assim que ela acaba já é o início da crise do Segundo Reinado. É a crise do Império. Beleza? O Brasil sai com vários escravos libertos, porém que vão lutar pelos seus entes para que pudessem também ser libertos. Inclusive isso foi questão de vários vestibulares. E que o Brasil já vai ter suas questões para resolver. Dentre elas, questões religiosas, dentre elas questões escravistas, questões militares, que nós veremos na próxima aula, viu? Senhores, um abraço, fiquem com Deus.